Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao nosso último vídeo, certo? Da nossa disciplina de cálculo 1, falando sobre mais uma técnica de integração, que é a técnica de integração chamada integração por partes. Então, com o teorema fundamental do cálculo, nós podemos integrar funções conhecendo a primitiva daquela função, certo? Ou seja, encontrando uma integral indefinida. Aqui nós temos algumas tabelas das principais integrais indefinidas que nós já calculamos, né? Já definimos. Então, a integral indefinida de x elevado a n, né? Então a primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1c, uma constante, né? Desde que o n é diferente de menos 1. Se o n for igual a menos 1, né? Vou ter a integral indefinida de 1 sobre x, que dá o log natural do módulo de x mais a constante. A minha função exponencial, a gente sabe que a derivada dela é ela mesma, então a primitiva dela é ela, mais uma constante. Sempre, toda vez que a gente fala em integral indefinida, tem mais uma constante genérica, né? A integral indefinida da função a elevado a x é a elevado a x sobre log natural de a. E temos aquela tabela com as funções, com as primitivas das funções trigonométricas, certo? Então, a primitiva do seno de x menos cosseno x, a primitiva da secante quadrada de x tangente de x, secante de x vezes tangente de x, secante de x, e assim vai. Sempre, por que esse resultado? Porque se eu derivar o que está aqui do lado direito, eu venho para o que eu estou aqui dentro da integral no lado esquerdo, certo? E assim vai. Nós vimos então, pelo teorema fundamental do cálculo, que quando a gente consegue organizar a função para explicitamente conseguir visualizar, né, que aquela função que eu estou calculando é primitiva, eu consigo verificar, consigo achar na tabela, eu consigo perceber qual é a função que foi derivada, a gente aplica direto o teorema fundamental do cálculo, ok? Então, basicamente, a gente usa o que está na tabela, digamos assim, né? Mas nem sempre é possível. Existem algumas funções que são um pouco mais complicadas. E por isso nós estudamos o método de substituição, né? A técnica de integração da substituição, que é, digamos que, o contrário, né? O inverso da derivação quando a gente aplica a regra da cadeia. E aí, de um modo geral, para toda regra de derivação, a gente tem como encontrar uma forma de voltar, certo? Achar a primitiva. Então, a regra de substituição lá na integração é uma forma de desfazer, entre aspas, a derivação pela regra da cadeia. Uma outra técnica muito importante é a técnica de integração por partes, que ela vem do quê? Ela vem da regra do produto, ok? Então, eu tenho duas funções, fx vezes g de x. Eu tenho uma função que eu posso enxergar como produto de duas funções, tá? E eu vou derivar, então, essa função aqui. Qual é a nossa regra do produto? A regra do produto é aquela, ó. Pega a primeira função, repete, deriva a segunda, né? Mais, repete agora a segunda e deriva a primeira, né? Então, essa é a nossa regra de derivação. Por exemplo, né, se a gente tiver a função x vezes seno de x, ok? X vezes seno de x. Aí eu vou derivar toda essa função, ok? Então, derivar toda essa função é o quê? O meu x é o f de x, o seno de x é o g de x, né? Então, pega o f de x, o primeiro, repete, vezes a derivada do primeiro, a derivada do seno e meu cosseno de x. Né? Mais, agora eu vou fazer o quê? Deriva a primeira, derivada do x dá 1, vezes, repete a segunda, seno x. Né? Ok? Então, essa é a derivada do x vezes seno x. Então, é isso daqui, né? Derivada do fx vezes g de x, repete o fx, deriva só o g de x, mais repete o g de x, deriva agora o f de x.
O que a gente vai fazer agora? A gente quer achar a primitiva da função que veio a partir dessa regra de integração. Ou seja, eu quero achar a primitiva dessa parte aqui, ó, fx vezes derivado g de x mais g de x f de x. Então eu estou com uma função que ela veio da regra do produto lá na derivada. Eu quero saber então quais eram as funções originais, ok? Então eu vou calcular a integração, né, a integral indefinida dessa parte aqui. Como aqui é uma igualdade, eu tenho que aplicar a integração desse lado direito e desse lado esquerdo, certo? Quando eu aplicar a integração aqui do lado esquerdo, o que eu tenho? Eu tenho a integração da derivada. Então, lembrando, a integração é a inversa da derivada e vice-versa. Então, quando eu tenho uma função e depois aplico a inversa dela, né, o que a gente tem? A gente volta para o original, né? Então, se eu integrar a derivada do fx g de x, eu fico com o quê? Só com fx g de x. Então, a primitiva do f de x, g de x, mais g de x derivada do f de x é igual a o produto dessas duas, f vezes g. Ok? Então, é isso que está aqui. A primitiva, a integral indefinida do que estava lá do lado direito, né? Então, esse aqui é o que está do lado direito. É igual ao quê? É igual a só o que está aqui dentro, fx vezes g de x, né? fx g de x. Para nossas propriedades, porque nós já estudamos de integral indefinida, eu posso calcular o que? A integral indefinida só da primeira parte aqui, mais a integral indefinida só dessa segunda parte aqui, né? Aqui, integral do f de x, derivada do g de x dx, mais integral g de x, derivada do fx dx, igual a fx g de x. E agora? Agora eu vou isolar uma dessas integrais indefinidas aqui. Então, isolei esse pedaço aqui, ó. Então, eu peguei aqui o fx g de x dx, esse primeiro aqui, isolei. Ou seja, peguei isso aqui e passei para cá para o outro lado. Estava positivo, passei para cá negativo, ok? Então, eu tenho que a integral do fx derivada do g de x dx é igual ao f vezes g, menos integral do g de x derivada do fx dx, tá? Então, cheguei bem aqui. Apenas pegando ali a regra do produto e organizando, né? Aplicando a integral indefinida nela e organizando. Cheguei aqui. E aí, isso que eu tenho aqui é que é o que eu chamo de regra para integração por partes. Como eu vou usar essa regra de integração por partes? A ideia é a seguinte. Eu vou primeiro para cá. Então, eu quero calcular a integral de x seno x dx, né? Integral indefinida. Ou seja, eu quero saber qual é a primitiva do x seno de x. Qual é a função que foi derivada, que o resultado dela é x seno x. Eu não consigo aplicar aqui aquela regra da substituição, ok? Não consigo organizar para aplicar aquela regra de substituição e resolver o problema. Então, bora tentar a integração por partes. Na hora de tentar a integração por partes, o que eu tenho que fazer? Eu vejo que eu tenho o produto de duas funções, o x, e tenho a função seno de x. Então, uma delas eu vou chamar de f de x. E a outra eu vou dizer que é a derivada do g de x. Tá? Então, a minha regra aqui é essa aqui. Integral do fx vezes derivada de x dx igual a fx g de x menos integral g de x derivada da fx dx. Então, daquela função lá que eu estou trabalhando, né, daquela integral, eu tenho que achar esses dois termos. E aí, esse achar é, na verdade, escolher, né? Então, eu escolhi o x lá para ser o f de x, e escolhi o seno de x para ser a derivada do g de x. Tá? Então, isso nós escolhemos aqui. Se eu escolhi o x para ser o f de x, eu vou agora achar a derivada do f de x. Então, a derivada do f de x, derivada de x é 1. Tá? Então, a derivada do f de x é 1. Eu disse que o seno de x é derivada do g de x. Então, quem é g de x? Qual é a função que foi derivada e virou seno? Quem é a primitiva do seno de x? A primitiva do seno de x a gente conhece é menos cosseno de x. Tá? E agora? Agora eu vou aplicar isso aqui na regra.
Então a minha regra é fx vezes g de x menos integral g de x derivada do f de x. Esses termos todos eu tenho, certo? O fx, que é o meu x que eu escolhi lá no início, o g de x eu tenho, que é o menos cosseno, o g de x é o cosseno, derivado do f de x é o 1, né? Então tem todos esses termos. Então eu vou substituir aqui nessa fórmula. Então integral do x sendo x dx, o que vai ser? Vai ser o fx vezes g de x menos integral g de x derivado da f de x. F de x é meu seno, desculpa, é meu x, né? O f de x é o próprio x. O g de x é a primitiva do seno, é menos cosseno, né? Então, isso que a gente definiu aqui no início, né? O fx e o g de x. Né? Menos integral, meu g de x menos cosseno x, e a derivada do f de x. A derivada do f de x é 1, ok? Então, 1 que não está aparecendo bem aqui. Tá? Ah, ficou mais complicado, ficaram mais termos. Não, na verdade, esse primeiro termo aqui, ó, x vezes menos cosseno de x, não tem integral nele mais, certo? Não tem integral, entendeu? Não tem nada aqui. Então, essa parte aqui está resolvida. Eu vou olhar só para essa pequena integral que for aqui. Menos integral do menos cosseno. Então, esse menos é uma constante, né? Eu posso passar ele para cá para fora, fazer jogo de sinais. Então, é mais integral do cosseno de x. Então, o que eu tenho ainda aqui? Eu tenho apenas aqui, ó, primitiva do cosseno de x. Menos x cosseno de x, que é o produto aqui, está resolvido. O que não está resolvido para mim é essa primitiva aqui, a primitiva do cosseno de x. Quem é a primitiva do cosseno de x? Ah, essa é fácil, né? É o seno de x. Então, primitiva do cosseno, seno, mais uma constante c qualquer, certo? Então, essa aqui é a primitiva de x seno x. Essa é a minha função que, quando derivada, resulta em x seno x. Então, a minha regra da substituição por parte, e a substituição por parte porque eu estou pegando partes e substituindo, né? Eu ainda tenho uma integração para fazer, mas a ideia é que essa integração que eu tenho para fazer aqui, que sobra para fazer, ela é mais simples do que a integração original, ok? Então aqui eu tinha x seno x. Quando eu apliquei essa regra, esse cosseno de x aqui ele é mais simples. A primitiva do cosseno é o seno, então eu consigo resolver. Então essa é a lógica da minha integração por parte. Tá? Da minha integração por parte, a ideia é essa: integral do fx derivada do g de x dx é igual a fx vezes g de x menos a integral. Aí agora inverte aqui, né? O f e derivada do g. Então vai ser g de x vezes a derivada do f. Uma forma de simplificar, de representar de um jeito mais fácil é dizer, olha, o meu f de x eu vou chamar de u, tá? E o meu g de x dx eu vou chamar de dv. Se o f de x é u, então aqui é u. Se a derivada do g de x dx é dv, então a primitiva dele, que está aqui, né, vai ser o meu v. Menos integral, que integral também. Meu g de x é meu v. Se o meu u é o f de x, a derivada do f de x dx vai ser meu du. Né? Então a gente costuma também colocar dessa forma: integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Essa é uma outra forma
de representar, que às vezes é mais simples do que está aqui em cima. Mas tanto faz, se eu estou usando nesse formato aqui ou nesse, é a mesma regra, é a mesma ideia, apenas uma forma diferente de lembrar da regra, ok? Então, nesse nosso exemplo aqui, então o meu U é meu f de x, o meu v é meu g de x. Se meu U é meu f de x, o du é a derivada da f de x em relação a dx. E o meu dv, a derivada do v, vai ser a derivada do g de x dx. Então, a minha regra, integral de u dv igual a uv menos integral de v du, certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, quem é o meu u? É o meu x. Quem é meu dv? É o seno de x dx. Então, x é o u, seno de x dx é o du, ok? Eu tenho u, desculpa, dv, né? O x é meu u e o seno de x dx é meu dv. Então, eu tenho u e tenho dv. Aqui eu tenho o u, né, que é igual a x. Então, bora derivar isso aqui. Derivada de u. Então, o du vai ser du e o x dx. E aqui eu estou nas diferenciais, né, nas derivadas. Então, bora achar as primitivas. Primitiva do dv é v. Primitiva do seno de x é o menos cosseno de x. Então, agora eu tenho u, tenho v, tenho du e tenho dv. E a gente substitui lá. Então, a integral de u dv, né? A integral de u dv é o que? É u vezes v. Quem é u? X. Quem é dv? Seno x. U vezes v, né? Quem é u? É x. Quem é v? Menos cosseno x. Menos integral. Agora v du. Quem é v? Menos cosseno de x. Quem é du? dx. Então, substituir. Veja que é o mesmo resultado que a gente tinha agora há pouco. Só uma forma diferente de representar, né? Então, aqui, u vezes v, x vezes menos cosseno x, menos x vezes cosseno x, né? Aqui está resolvido. Menos com menos aqui, né? Jogo de sinais mais, integral do cosseno x dx. Aqui que falta eu resolver. Mas essa integral que aparece aqui, ela é mais simples. Eu consigo achar a primitiva dela de cara. A primitiva do cosseno de x é seno de x, ok? Então, essa é a primitiva da função x seno x. Se eu derivar, eu venho para x seno x. Okay? Então, nosso objetivo com a integração por parte é achar uma integral mais simples para resolver, certo? Não necessariamente uma integral mais simples, mas pelo menos uma integral que não é mais complexa, né? Que aí eu posso, ou inclusive continuar aplicando a integração por partes, ou aplicar alguma outra técnica de integração, como por exemplo a regra da substituição, certo? E aí, essa escolha de quem vai ser o u e o dv, ou quem vai ser o fx e a derivada de x, é uma escolha mesmo. Eu vou escolhendo e vou testando. Se eu escolhi de uma forma que ficou mais complicada, aí eu volto e reescolho, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos escolhido o contrário, no nosso exemplo lá, nós dissemos que o x era o f de x, certo? E o seno de x era a derivada do g de x, né? Então, aqui era o u e aqui era o dv. Se a gente tivesse feito o contrário, se a gente dissesse que o seno x era o u e o x dx era o dv, tá? Então, o u é seno de x e o x dx o dv. O que iria acontecer? Iria acontecer que o meu du seria o quê? Seria o cosseno de x dx, né? Derivada do seno, cosseno. E a primitiva do x, x ao quadrado sobre 2. Quando eu usasse esses termos, né? Então, isso aqui é o quê? U vezes v, u seno x, o meu v, x ao quadrado sobre 2, produto dos dois, menos o quê? A integral de v du, né? Então, v, x ao quadrado sobre 2, está aqui o sobre 2, né? Integral de x quadrado vezes o du, que é o cosseno de x dx. Essa integral que apareceu aqui, ela não é mais simples do que essa. Na verdade, ela é até mais complicada, porque agora eu estou com x quadrado aqui, né? Aqui antes era só o x, agora é x quadrado. Então, essa escolha aqui, ela não é uma escolha adequada, né?
Talvez eu até soubesse de alguma outra técnica de integração que eu pudesse aplicar aqui para resolver esse x quadrado cosseno de x. Mas a ideia é que essa escolha aqui, ela não foi uma boa escolha. A primeira escolha é uma escolha melhor para esse nosso caso, porque eu fico com uma integral bem simples aqui para resolver, né? Então a integração por partes é tentativa e erro. Escolhe uma função para ser u, escolhe outra para ser o dv e bora testar, bora ver se melhora ou não, ok? Então essa escolha tem que ser para aparecer uma integral mais simples ou pelo menos uma integral que não seja mais complicada. A gente vai ver já essa ideia de pelo menos não ser mais complicada. E a gente pode aplicar de várias formas a integração por partes. Então, por exemplo, eu quero calcular a primitiva do log natural de x. A gente sabe que se a gente derivar o log natural de x, a gente fica com a função 1 sobre x, certo? Mas eu não sei qual é a função que, quando derivada, me dá log natural de x. Então, eu quero calcular essa primitiva. A princípio, desculpa, derrubei aqui o... Então, a princípio, aqui eu só tenho uma função, log natural de x. Então, como é que eu vou fazer aqui para achar uma outra função? Então, bora lembrar que esse log natural de x está multiplicado por 1, bem aqui, né? Assim como ele também está elevado a 1, assim como ele está dividido por 1, certo? Então, eu vou dizer que o meu log natural de x é meu u. E o 1 está multiplicado aqui, vezes dx, é meu dv. Então, dv é o dx, né? 1 vezes dx aqui. Ok? Então, meu f e a derivada do g. Então, a derivada do g é 1, né? Eu tenho meu u. Aqui eu estou com u igual a log natural de x. Então, derivando, eu tenho o du desse lado, e aqui a derivada log natural de x é 1 sobre x dx, né? Então, aqui, ok. dv é igual a dx. Então, a primitiva é v e aqui a primitiva é x, certo? Então, achei u, achei v, achei du e achei dv. Então, agora a gente aplica lá na regrinha. Então, u vezes v menos integral de v du. Esse produto que ficou aqui, né, do v vezes du, x vezes 1 sobre x dx, esse x vai dividir com esse bem aqui, né? Então, esse x vai dividir com esse aqui. Então, vai ficar só a integral do dx, integral de 1 dx, né? A primitiva do 1 dx é o x, né? E isso aqui já está resolvido, o próprio x. E mais uma constante. Então, x log natural de x menos x mais uma constante qualquer é a primitiva do log natural de x. Essa é a função que eu tenho que derivar para o resultado ser log natural de x. Outro exemplo, t ao quadrado exponencial de t dt. Então, bora escolher o t ao quadrado para ser meu u ou meu f de x e o exponencial de t dt para ser meu dv ou a derivada do g de x, né? Então, u é t ao quadrado e dv exponencial de t. Essa escolha aqui, de início, quando eu for escolher, eu já posso pensar assim, olha, uma delas, aqui eu tenho duas funções, né? Uma dessas funções vai ser derivada e a outra vai ser a chave primitiva. Qual delas simplifica quando eu derivo e qual delas eu consigo achar a primitiva de forma simples? Então, o t ao quadrado é uma função potência, né? Que tanto para derivar quanto para achar a primitiva é fácil. Só que a primitiva dela vai ser t a terceira sobre 3, né? E a derivada dela vai ser 2t. Então, a derivada dela é mais simples do que a primitiva dela. E a exponencial? A exponencial tanto faz a primitiva derivada dela mesma. Então, a exponencial tanto faz. Aqui no t ao quadrado, é melhor trabalhar com a derivada. Então, eu vou escolher t ao quadrado para ser, na verdade, a minha derivada, para ser meu f de x, porque ela eu vou precisar derivar, e o meu exponencial de t para ser a derivada, porque a primitiva dela é fácil achar. Então, meu u é o t ao quadrado e o dv é exponencial de t dt. Se meu u é t ao quadrado, a derivada é 2t dt. Então, du igual a 2t dt.
E aqui a exponencial de t, a primitiva dela, né? O meu v é igual a exponencial de t. E aí eu vou agora aplicar lá na minha integração por parte, né? Então, a integral de t ao quadrado, exponencial de t dt, é u vezes v, u t ao quadrado, v exponencial de t, menos v exponencial de t vezes du, né? Integral de v du. Então, a exponencial de t vezes 2 vezes t, né? Então, o 2 já saiu aqui, ó. Fica só integral do t exponencial de t dt. Ainda não é uma integral simples para resolver, ok? Só que essa integral aqui, ela é mais simples do que a original. A original era t ao quadrado exponencial de t. Aqui é só t, não está ao quadrado. Então, ela é mais simples. Então, bora agora resolver essa integral aqui para depois substituir aqui. Como a integração por partes funcionou, simplificou, bora aplicar de novo a integração por partes aqui. Então, bora pegar agora só esse pedacinho aqui e achar a integral. Então, bora pegar só a integral do t exponencial de t dt. Estou pegando só aquele pedacinho lá que faltou integrar. Aplicando a mesma ideia. O t é meu u, exponencial de t dt é meu dv. Ok? Então, o v vai ser exponencial de t e o du vai ser dt, né? Derivada do t dá 1. Então, du igual a dt. Regra, u vezes v menos integral do v exponencial de t du, deu o próprio dt. Então, eu fiquei com essa parte aqui. Integral indefinida exponencial de t dt. Essa é simples, né? Qual é a primitiva exponencial de t? A primitiva exponencial de t é a própria exponencial de t, né? Então, esse t exponencial de t aqui não mexe, né? Repete ele, menos a primitiva aqui. A primitiva dessa cara, exponencial de t. Mais o c, que é uma constante qualquer. Agora, eu pego tudo isso aqui e substituo aqui, né? No lugar dessa integral. Então, fica o t ao quadrado exponencial de t menos 2 vezes integral de t exponencial de t dt. Isso aqui foi o que a gente acabou de calcular, né? T exponencial de t menos et mais c. Ok? E aí, meu problema da integração acabou. Agora é só organizar aqui a função, deixar ela mais compacta, né? Então, t ao quadrado exponencial de t menos 2 vezes t exponencial de t mais... Vai fazendo jogo de sinais, né? Mais 2 exponencial de t mais menos 2 vezes o c. Aí, esse vou chamar de c1 aqui. Então, c1 é menos 2 vezes o c. Tanto faz essa constante final, porque quando eu for derivar, ela vai sumir, né? Então, essa é a função que, quando foi derivada, resultou em t ao quadrado exponencial de t. Okay? Então, essa é a primitiva dessa função. Percebo que essa função aqui, ela inclusive, né? Quando eu for aplicar, se eu for derivar essa função aqui, o que acontece? Bem aqui eu tenho uma regra do produto, aqui eu tenho de novo regra do produto, ok? Então, essa derivada aqui é uma derivada com muitos termos, com muita regra do produto, que no final resultou nisso aqui, é bem pequenininho. Mas a derivada que foi aplicada aqui, ela não foi tão direta, tão simples, né? Então, apesar de ser aqui pequenininho, t ao quadrado exponencial de t, foram vários passos, vários termos para fazer essa derivada aqui. E aí a integração por parte me ajuda a resolver isso, né? E aí, por isso a gente foi aplicando, inclusive, a derivação por parte 2 vezes, né? Aplicou a primeira vez aqui, né? Aplicou a primeira vez, chegou nessa integral bem aqui. Essa integral é mais simples, então aplica de novo a integração por parte aqui. Aí chega naquele final lá, substitui tudo e volta, ok? Outro exemplo, exponencial de x seno x. Então, eu vou chamar aqui, na verdade, que as duas funções, se eu olhar, exponencial de x, tanto faz derivar ou achar a primitiva, é dela mesma. E o seno de x, se eu derivar, vai dar cosseno, e a primitiva dela é menos cosseno. Então, assim, a princípio, não vai aparecer algo mais simples. Provavelmente não vai aparecer mais complicado, mas não vai aparecer mais simples. Mas como não vai aparecer mais complicado, então vamos aplicar a integração por partes. Para ver se a gente consegue, com a integração por partes,
resolver o nosso problema. Então, eu vou dizer que o meu exponencial de x é meu u e meu seno x dx é meu dv. Como u é exponencial de x, então meu du, derivada exponencial de x, é ela mesma, dx, né? Se meu dv é seno x, então meu v, que é a primitiva do seno x, é menos cosseno x. Tá? E agora a gente aplica na regrinha lá, então. U vezes v menos integral do v du, certo? Fazendo o jogo de sinais, que apareceu aqui por causa do cosseno, né? Então, aqui fica exponencial de x menos cosseno x, né? O menos já está aqui. E aqui também o menos cosseno x era menos integral exponencial de x menos cosseno x, né? Esse menos já fiz o jogo de sinais aqui com o que está aqui fora, positivo, né? Então aqui é já fazendo o jogo de sinais. Então aplicando a minha integração por partes aqui, eu chego nessa regra. Olhando para cá, para a integral que eu ainda preciso resolver, ela não ficou mais simples, né? Aqui é exponencial de x seno x, aqui ficou exponencial de x cosseno. Digamos que a complexidade continua a mesma. Ela não piorou. Ela não melhorou, mas também não piorou, né? E o que a gente faz agora? Bem, já que não piorou, não melhorou, mas também não piorou, bora tentar de novo integração por partes aqui. Então, bora pegar só esse pedacinho e aplicar de novo integração por partes. De novo, exponencial de x é u, cosseno x dx é meu dv, né? Certo? Então, só essa parte aí. O meu u é exponencial de x e o dv é cosseno x dx. Então, o du é exponencial de x dx, né? Porque se eu derivar a exponencial de x dela mesma. E se meu dv é cosseno x dx, então meu v vai ser o seno x, porque o seno x é a primitiva do cosseno. Né? E aí vamos substituir, né? Então, u vezes v, exponencial de x vezes seno x, menos integral do exponencial de x seno x dx. De novo, olha, o que aconteceu? Eu não piorei nem melhorei, né? Eu de novo continuei com a exponencial e uma função trigonométrica. Só que se eu pegar isso aqui e substituir, né? Então isso aqui que eu calculei agora nesse slide, esse pedaço aqui é isso aqui, né? Que é esse pedaço bem aqui, certo? Então bora pegar aquilo lá e substituir aqui. Eu fico assim, integrado, exponencial de x seno x dx é igual a menos exponencial de x cosseno x mais exponencial x seno x menos integral exponencial de x seno x dx. Aí chega bem aqui e dizer, opa, eu voltei para cá, olha. Então esse termo que apareceu aqui é aqui. A gente pode pensar, mas então se eu continuar aplicando integração por parte, vai ficar sempre aparecendo exponencial, cosseno, depois exponencial e seno, depois exponencial. Vai ficar num loop infinito. Se eu continuar na integração por parte, que realmente vai ficar em um loop que nunca vai acabar, né? Porém, o que eu posso observar, esse termo aqui, ele é igual a esse, né? Se ele é igual a esse, então bora pegar esse termo aqui e passar para cá, para esse lado, né? Aqui ele está negativo, então para cá ele vem somando. Então eu vou ficar o quê? 2 vezes esse termo é igual a isso aqui, né? Então, 2 vezes integral do exponencial de x seno x dx é igual a menos exponencial de x cosseno x mais exponencial de x seno x. Esse 2 eu passo para cá dividindo, né? E está resolvido o meu problema, né? Então, a primitiva da exponencial de x seno x dx é isso aqui. Meio exponencial de x seno x menos cosseno x mais uma constante qualquer. Okay? Então, essa é a função que, se eu derivar, eu fico com exponencial de x seno x. Tá? Então, essa é a forma de a gente aplicar a integração por partes. E aí, a integração por partes, a gente pode aplicar para vários problemas diferentes. A gente pode estar combinando a integração por partes em sequência, como ocorreu aqui, né? A gente pode, em algum momento, na integral que aparece aqui, usar a regra da substituição. Dependendo das funções que nós estamos trabalhando, usar alguma outra técnica de integração. Quando a gente está trabalhando especificamente com funções trigonométricas, existem regras de integração trigonométrica. Tá? Então, assim, como eu falei para vocês no vídeo passado, existem diversas
técnicas de integração, assim como existem diversas técnicas de derivação. Aqui nesse nosso curso nós estudamos aquelas básicas que a gente precisa conhecer, para poder estar resolvendo alguns problemas. Quando necessário, a gente busca outras técnicas mais... usamos outras técnicas, né? Mas o básico são essas. O básico é conhecer o teorema fundamental do cálculo, entender o que é uma integração, assim como a gente precisa entender o que é uma derivada, conhecer aquelas técnicas básicas de derivada, conhecer as técnicas básicas de integração. Com esse conhecimento que nós temos, ele é suficiente para avançarmos em vários problemas de cálculo e continuar o estudo de cálculo. E quando necessário, estudar alguma técnica mais avançada de integração ou uma técnica mais avançada de derivação, certo? Então, nosso conteúdo encerra aqui com esse vídeo, né? Certo? Vou colocar nossa terceira avaliação, nosso terceiro trabalho, no formato das outras avaliações, né? Uma lista de exercícios para vocês estarem resolvendo. Qualquer dúvida, me procurem, sabe, meu e-mail, sabe como contactar, e a gente tira dúvida, resolve exercícios. Ok, pessoal? Bons estudos, até mais.